Se você quiser, pode editar, eu abro o Evangelho. Não, eu vou começar. Tá bom? Veja, tem que tirar os ovos ali. Bom, boa noite a todos. Espero que estejam me ouvindo. Eu desejo muita paz para vocês no dia de hoje. Bem-vindos à nossa reunião pública de toda terça-feira do Recanto de Luz, Irmã Sheila, aqui de Ribeirão Pires, né? Eu sempre falo isso, mas é importante a gente se apresentar, né? Eu faço parte do pessoal que cuida do Recanto de Luz, Irmã Sheila, aqui em Ribeirão Pires. É uma instituição espírita, fica bem no centro aqui de Ribeirão, na Rua Áustria, número 57, e existem vários trabalhos espíritas. O mais conhecido, obviamente, que é o trabalho de curas e cirurgias espirituais, que é liderado pelo médium de cura de efeitos de ectoplasmia, Edson Barbosa de Souza, que já está na atividade pública de curas há um pouquinho mais de 35 anos. A mediunidade dele, obviamente, ostensiva, já tem muito mais do que isso, né? Já aos 4 anos de idade, ele já conversava com os espíritos, né? Chegava até a receber receitas, um pouco mais de idade, assim, com 6 anos, 7 anos, chegava até a receber receitas, sem saber exatamente o que estava acontecendo. Mas, depois de um encontro maravilhoso com o médium Francisco Cândido Xavier, e não foi à toa que eu estou citando o Chico Xavier, hoje, 30 de junho de 2020, fazem 18 anos que ele desencarnou. Foi numa noite em que o Brasil comemorava mais um campeonato mundial de futebol, e a pedido dele, a espiritualidade esperou que ele pudesse desencarnar quando o povo brasileiro estivesse feliz. Foi um pedido que ele fez, que ele desencarnasse um dia que fosse de muita felicidade para ele, né? E a espiritualidade, graças aos méritos que ele conquistou ao longo desses milênios de trabalho missionário para Jesus, em benefício da humanidade terrestre, ele foi concedido o pedido. E dia 30 de junho do ano de 2002, ele desencarnou, exatamente no meio da nossa festa. Então, após esse encontro do Edson Barbosa de Souza com o Chico,
o trabalho dele explodiu com relação ao trabalho de curas e cirurgias espirituais. Ele também já fazia psicografias, cartas consoladoras. Ele fez um trabalho parecido com o Carlos Bacelli durante uns 3 anos, se não me falha a memória. Me desculpe se eu estiver cometendo algum erro, mas o importante foi o trabalho. Alguns anos de trabalho de carta consoladora, como o Carlos Bacelli faz, e depois 35 anos de atividade pública de cura, que foi completado dia 13 de fevereiro do ano de 2020, ou seja, um pouquinho antes de interrompermos todas as nossas atividades aqui no Recanto de Luz, Irmã Sheila. Então, vamos começar com a nossa prece habitual. Pido a todos que se concentrem, porque é muito importante a gente se voltar ao alto, né, para pedir proteção num mundo tão conturbado, tanto materialmente falando, como na parte espiritual, né, e nós somos foco dessa parte espiritual. Pedir intuição para que a gente aproveite a oportunidade do Evangelho. Eu aproveite, vocês aproveitem, né? Todos nós possamos aproveitar as lições que a espiritualidade quer nos passar na noite de hoje, né? E temos algumas surpresas também, mas vamos fazer a oração. Fazer um Pai Nosso singelo, como sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, porque teu é o poder, o reino e a glória, para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Checando tudo, parece que está tudo em ordem, graças ao Bom Pai, e eu queria fazer os nossos informativos, né? Eu vou pegar minha colinha. Eu estava pensando cá com meus botões hoje, se o Faustão, há 30 anos ou 40 anos, sei lá quanto tempo faz, ele usa colinha, por que eu não usaria colinha também para poder passar os meus informativos, né? Eu queríamos, acima de tudo, agradecer toda a ajuda que nós recebemos no drive-thru, que ocorreu a semana passada, dia 24 e dia 27 de junho. Teremos um drive-thru no final do mês de julho de novo. São 2 dias de drive-thru, no próximo 22 e 25 de julho. 22, 25 de julho, no mesmo esquema que foi feito. Mas nesse drive-thru, graças a vocês, foram montadas 50 cestas, ou seja, metade das famílias foram cobertas em termos de seus necessidades de alimento, agasalho, só com o drive-thru desses 2 dias. Que Deus vos abençoe por toda a ajuda. Continuamos recebendo as doações normalmente. O José Caetano, que é nosso tarefeiro, responsável de cuidar da chácara, né? Que é a chácara, o Recanto de Luz, Irmã Sheila, está lá para continuar recebendo os alimentos, está lá para continuar recebendo as roupas, as latinhas, as PETs, as tampinhas, os remédios, tudo aquilo que nós sempre falamos, que depois acaba revertendo para os nossos atendidos, né? Cerca de 103 famílias que são atendidas todo mês. Para vocês terem uma ideia, são 2,2 toneladas de alimento mensais que são distribuídos graças a doações de vocês, né? Nós apenas somos médiuns de transporte, e nem eu, hein, porque são os voluntários que fazem isso. Eles transferem isso para uma sacola, e da sacola, a cesta, né, vira depois entregue para as famílias atendidas. 103 famílias, 2,2 toneladas de alimento. Com o drive-thru, conseguimos metade das necessidades. Agora, correr atrás da outra metade, né? Voltando a dizer, nosso drive-thru
será agora dia 22 e 25 de julho. Mas o Zé continua, como sempre, recebendo todas as doações. Muita gente não pôde vir em julho, por causa agora, desculpe, no sábado, por causa da chuva, né? E aquele dia em especial, realmente, caiu um toró durante a madrugada toda, mas está lá, o Zé fica o dia inteiro no Recanto de Luz Irmã Sheila. Levem tudo o que vocês puderem, que isso será de benefício às nossas famílias. Eu queria também agradecer a todos aqueles que participaram agora, não só na organização da feijoada de sábado, né? Ao grupo lá dos tarefeiros que organizaram e vão desenvolver e vão fazer essa feijoada acontecer agora sábado, mas quero agradecer a todos eles que compraram a feijoada, né? Nós esgotamos, não temos mais como atender nenhum pedido extra, nós tivemos que montar um esquema para alguns pedidos que fugiram do nosso controle e acabaram sendo mais do que aqueles que nós tínhamos previsto. Já está tudo comprado, muitas coisas já estão encaminhadas, inclusive já estão sendo feitas, né, preparadas, então nós não temos mais condições de receber pedidos para feijoada. Porém, lembre-se que em julho nós teremos uma outra dose. Vai ser uma coisa diferente. Eu vou anunciar, mas eu já vou falar para vocês que nós vamos ter um kit festa julina, né? Ou seja, nós não vamos ter a festa julina no Recanto Luz Irmã Sheila, porque as atividades estão interrompidas, e essa é uma decisão nossa. O Recanto de Luz Irmã Sheila tomou a decisão de permanecer fechado a despeito da autorização que temos para funcionar, aguardando o desenrolar, né, o desdobramento da pandemia. Não achamos que fosse conveniente retomarmos as atividades. Como é que vai ser esse kit? São 60 kits, realmente não tem como atender mais do que isso. Eu nem vou dizer o preço para ninguém ficar depositando, porque depois a gente não vai honrar, mas eu vou avisar depois como vai funcionar direitinho a compra, né? Que vai ser um pouquinho diferente da feijoada, né? Então, para você terem uma ideia, cada sacolinha que será entregue para quem fizer o investimento e ajudar na manutenção da casa, o objetivo é a manutenção da casa, nesse caso, assim como a feijoada, agora o kit festa julina, vai ter 2 potinhos de canjica, 2 pedaços de bolo de fubá cremoso, 2 lanches de carne louca com vinagrete, 2 caldinhos verdes, um cuscuzinho e um pacote com doces diversos de festa julina, que vai ser julina, com 4 unidades, né? E meio litro de quentão sem álcool. Você vê que o kit é bacana mesmo, né? Muito bacana. Eu não vou falar o preço, porque seria melhor agora aguardar como vai ser o processo de venda, né? Para que a gente tenha certeza que ninguém vai ficar chateado por ter terminado e a gente não estar sabendo, né? E a gente agradece todos aqueles. E sábado, das 11h30 às 14h, estaremos entregando o kit feijoada, ok? O drive-thru eu já comentei. E recebimento de doações, né? O recebimento de doações, principalmente a parte de alimentos para cestas básicas, né? Ou coisas de higiene, para o kit higiene também das famílias, tem mais 2 pontos de arrecadação. Um é a loja Elétrica Pinho, do Rubens Pinho, que fica na rua Sabac, do lado do Shopping Garden. Então, para quem tem dificuldade de vir até o Recanto de Luz Irmã Sheila, lá no centro tem 2 pontos de recepção. Um é Elétrica Pinho, que é no Shopping Garden, e a outra é a Moda Básica, lá onde fica o Ney, a família do Ney, que fica em frente ao Banco Bradesco, né? Então, a Moda Básica e Elétrica Pinho, hoje também são pontos de arrecadação de doações para que a gente facilite e evite o trânsito das pessoas também, né? Deslocar até a Rua Áustria, às vezes vindo a pé, são alguns quarteirões, estão já dentro do próprio centro
nós temos isso. Então, aqui estão todas as informações, desta vez eu não me perdi, eu só queria agradecer duas redes que estão retransmitindo, uma delas é a Doutrina Web Rádio, da André Meleu, dessa vez pronunciei certo, e a Rede Espaço Espírita, do Dorival Strello e do Gilvan, lá de Santa Catarina. Então, essa reunião está sendo retransmitida por essas duas redes, para o Rio de Janeiro e para Santa Catarina, através dessas amizades, né? Essas ligações afetivas que aconteceram porque elas tinham que acontecer. Na verdade, são coisas que já vêm lá de trás, né? E a gente se voltou. E eu agradeço de coração aos dois pela oportunidade de a gente poder ampliar a divulgação do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, eu vou abrir ao acaso. Hoje eu não conto com a minha assistente nesse momento, ela está fazendo um trabalho muito importante também, mas hoje eu vou abrir eu mesmo. E a espiritualidade vai escolher o tema. Então, Evangelho segundo o Espiritismo, eu vou abrir ao acaso, olhos fechados, e vai vir os superiores e os inferiores, né? Está no capítulo 17, Sede Perfeitos. Capítulo 17, Sede Perfeitos. E no item 9, que é os superiores e os inferiores. A autoridade, da mesma forma que a fortuna, é uma delegação da qual será pedida conta àquele que dela se acha investido. Não creiais que ela lhe seja dada para lhe proporcionar o vão prazer de comandar, nem assim como creem falsamente a maioria dos poderosos da terra, como um direito, como se fosse um direito, como se fosse uma propriedade, né? Como se a autoridade fosse um direito daquela pessoa. Deus, entretanto, lhes prova suficientemente que não é nenhuma nem outra, uma vez que pode retirar essa autoridade quando isso lhe apraz, né? Se fosse um privilégio ligado à sua pessoa, ela seria inalienável, ou seja, ninguém iria tirar dela, né? Ninguém pode, pois, dizer que uma coisa lhe pertence quando lhe pode ser tirada sem seu consentimento. Deus dá autoridade a título de missão. Deus dá autoridade a título de missão ou prova, quando isso lhe convém, e a retira da mesma forma. Aquele que é depositário da autoridade, de qualquer extensão que ela seja, desde o Senhor sobre seu servo até o soberano sobre seu povo, não deve se dissimular que tem encargo de almas, ou seja, não deve fingir que não está encarregado de almas, de pessoas, ou seja, tem pessoas que estão sob sua tutela, né? Ele responderá pela boa ou má direção que tiver dado aos seus subordinados, e as faltas que estes poderão cometer, os vícios a que serão arrastados em consequência dessa direção, ou de maus exemplos, que recairão sobre ele, ou seja, quem tem autoridade, qualquer coisa que ele induza os outros, seus subordinados, seus empregados, seus tutelados a fazerem de mal, a responsabilidade também recairá em cima de quem é autoridade. Enquanto que recolherá os frutos de sua solicitude para os conduzir ao bem, para tudo aquilo que ele tenha feito de bem para os outros, com relação aos seus empregados, funcionários, contratados, né? Não é só funcionário, mas tem os contratados também, ele também colherá os frutos, positivos ou negativos, de todo esse bem que tenha feito. Todo homem tem sobre a terra uma missão pequena ou grande. Qualquer que ela seja, é sempre dada para o bem. É, pois, nela falir a falsear em seu princípio, né? Essa passagem já não é a primeira vez
que vem, não nessa reunião pública que nós fazemos, nessa live que a gente tem feito desde março, ou começo de abril, que foi a nossa primeira live, né? Mas já muitas vezes ela veio nas nossas reuniões públicas, lá presenciais, lá no Recanto de Luz, Irmã Sheila, aqui da Rua Áustria 57. E eu começo dizendo que não é necessário ser presidente de uma empresa para estar envolvido nessa passagem, não, né? Até aquela assistente, aquela ajudante que vai lá fazer faxina na sua casa, ela, na realidade, é uma tutelada sua, né? Então, essa relação não é do presidente da República com relação ao seu povo, não é só dele, não é só de um presidente de uma empresa com relação aos seus funcionários e contratados, ou de um dono de um comércio e seus funcionários. Nós todos, com raríssimas exceções, nós temos algum tipo de relação superior, inferior, no sentido do cargo. Não quer dizer que um é melhor que o outro, né? Depois eu vou contar uma historinha, se eu não lembrar, se eu não esquecer, a respeito dessa história de a gente se achar superior e o outro inferior, né? É um ledo engano nosso. E até, por exemplo, uma pessoa que vai lá fazer faxina, passar a roupa, que é um trabalho extremamente nobre, nós temos uma responsabilidade a respeito de como nós a tratamos e como nós podemos ser um bom exemplo ou um mau exemplo para essas pessoas. E nós vamos dar conta de tudo aquilo de bom ou de ruim que tivermos feito, desde aquele funcionário que eu comentei, né? Desde o povo que eu comentei, desde os empregados, os contratados, até as pessoas que nos prestam um determinado serviço, como aquele que vem e traz, por exemplo, as coisas da feira para a sua casa. Nesse momento de pandemia isso tem sido comum, nós temos uma responsabilidade de dar um bom exemplo. E eu gostei de outro item muito interessante, eu gosto de um item que está citado aí, que é essa questão da missão, né? Nós espíritas, principalmente nós espíritas, nós temos a mania de dizer que tudo é karma, né? E karma no mau sentido, no sentido de que eu estou espiando, eu estou tendo provas, né? Mas, na verdade, todos nós temos missões, todos, sem exceção. Por exemplo, numa família, você, como pai e mãe, tem uma missão, que é a de encaminhar os filhos. E nós daremos conta de não termos encaminhado os nossos filhos corretamente. Seremos responsabilizados. E teremos que correr atrás. E que não é só o fato do remorso e da chateação de descobrir que nós não fomos bons genitores, bons pais, e que algum filho se desviou em função de nosso mau exemplo, por exemplo, né? Mau exemplo é o descuido. Ontem eu estava comentando na live a respeito dessa palestra que nós fizemos sobre por que tantos adolescentes estão desistindo da vida, né? Que na verdade foi uma solicitação da nossos benfeitores espirituais para que eu falasse sobre esse assunto, lá atrás, o ano passado, em abril. Nós daremos conta de tudo aquilo que nós tivermos gerado como mau exemplo. Por exemplo, se eu sou orgulhoso e eu passo esse exemplo do orgulho para meu filho, obviamente, que tem o livre-arbítrio de ser orgulhoso ou não ser orgulhoso, receber ou não esses conteúdos e achar que estão certos ou estão errados. É o livre-arbítrio dele. Mas o meu ensino é que nem um professor na escola. Eu vou lá, vou dar uma aula de matemática e ensino errado. Eu sou responsável por ter ensinado errado e os erros que serão cometidos por ter sido errado o ensinamento da pessoa recebida. Vou lá, ensino a como se calcular uma ponte. Vamos pegar o engenheiro civil. Ensino errado como calcular a ponte. O engenheiro civil vai lá e faz a ponte lá no futuro, daqui a uns 10 anos, projeta e ela cai. Quem é responsável
É responsável o engenheiro, que devia ter verificado se realmente o que ele usou era bom, se era coerente, né? Inclusive, a gente tem a prática de fazer o cálculo por dois caminhos diferentes, né? Para quem trabalha na área técnica sabe que nós fazemos por dois caminhos diferentes para depois verificar o resultado. Mas eu sou responsável por ter errado. Porém, quem me ensinou também é responsável. E pagará contas disso. Então, o mau exemplo que a gente dá em casa, nós pagaremos conta por causa disso, se nós acabarmos desviando. E eu não estou falando desviar no sentido só da pessoa se tornar um bandido. Não, ela ser vaidosa, ela ser orgulhosa, porque a gente passou esse valor e os filhos aceitaram e assumiram, né? Qualquer tipo de coisa que a gente, formas de pensamento, por exemplo, a gente fala mal dos outros, né? Isso praticamente não existe mais na humanidade terrestre, né? Nós não falamos mais mal de ninguém, não é verdade? Diz a Cris que é bom que eu explique que eu estou sendo irônico. Eu estou sendo irônico, sim, né? A história da língua, eu já comentei que a língua é letal, infelizmente, até hoje. A criança, ela vê o exemplo do pai e ela é capaz de assumir o mesmo comportamento e ela passa a falar mal dos seus coleguinhas, cresce falando mal dos outros e depois vai dar conta disso, porque no mundo espiritual a gente dá conta disso. Isso é gravíssimo. Perante o homem, isso pode não ser grave aqui na Terra, mas perante as leis de Deus é gravíssimo quando a gente fala mal dos outros, calunia, prejudica os outros. Pode ser um prejuízo de conceito. Alguém ache que você não é legal porque alguém disse que você não é legal. Isso não está te prejudicando no sentido físico, econômico, financeiro. Pode, mas moralmente ele cria uma inimizade, cria uma barreira. E isso é ruim. Essa reharmonização vai ser necessária e vai acontecer. Então, todo exemplo que a gente dá na posição de um supervisor da área de tornos, supervisor da área de montagem de escapamento numa fábrica, como a Volkswagen, por exemplo. Precisa ser chefe grande, não, hein? Porque cargos existem em todos os níveis, né? E todo mau exemplo, todo desencaminhamento que a gente acabar gerando pelo mau exemplo, nós daremos conta disso, sim, né? Nós daremos conta dessa forma. Eu queria aproveitar, antes de seguir, fazer duas coisas, né? Eu trouxe duas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Uma delas, eu tinha interrompido isso, porque é importante a gente ter uma certa dinâmica e mudar um pouco, mas eu estava lendo as psicografias que o Edson recebeu da irmã Sheila e que estão no livro Irmã Sheila, Missionária do Amor. Vocês acham na Candeia, na Boa Nova, no CEL, que é o Centro Espírita União, que vocês acham no Coma Livro, no Rio, na Terceira Visão, em Belo Horizonte, lá em Minas Gerais. Praticamente todas as distribuidoras de livros espíritas, espiritualistas, têm esse livro aqui. Então, Irmã Sheila. Eu falo porque eu já recebi 3 ou 4 vezes a pergunta, onde é que eu acho o livro? Acho em qualquer distribuidor espírita. Ou livrarias, né? É que as livrarias estão se tornando raras, né? Verdade que estão se tornando raras. E a Sheila, e eu gosto de mostrar isso, Sheila, tá vendo aqui a assinatura? Essa é a assinatura da Sheila. Isso aqui só nós temos, só no Recanto de Luz Irmã Sheila, nós temos a assinatura da Sheila registrada e publicada, né? Pode parecer pouco para vocês, mas para mim é muito, muito mesmo. Estarmos ligados a veneranda irmã Sheila, estarmos ligados a esse espírito fantástico que é o Dr. Arthur Neiva, isso é uma bênção divina que a gente devia agradecer ajoelhado todas as manhãs de nossas vidas. E ela diz aqui, a alegria vence a tristeza,
O consolo vence a dor. A fé vence a dúvida. A esperança vence o desespero. O entusiasmo vence o desânimo. A coragem vence o medo. A força vence a fraqueza. A paz supera a guerra. A luz ilumina a escuridão. O descanso vence o cansaço. O conhecimento vence a ignorância. A sabedoria sucumbe à tolice. A ação derrota o tédio. Os sonhos tornam-se realidades desde que tenhamos objetivos e metas. E o amor a Deus, ao próximo, à vida, nos faz superior a tudo. Sheila. Enquanto termina aí, porque nós estamos um pouquinho à frente de vocês com relação à apresentação, né? Há um delay entre o Face e vocês. Eu quero compartilhar e fazer uma homenagem a um amigo que a vida me deu. Em homenagem um pequeno erro técnico, mas não tem problema não. Aguenta firme, que nós vamos chegar lá.
Então, pessoal, as saudades do trabalho no Recanto de Luz Irmã Sheila, nós já estamos há mais de 90 dias interrompemos nossas atividades, essas saudades dos sábados de cura, saudades das quartas-feiras de cura, né? Saudades dos nossos encontros, né? Que o Edson estava lá trabalhando. Então, eu achei legal a gente rememorar para se ligar, para estarmos sempre conectados a tudo aquilo que, na verdade, o Recanto de Luz Irmã Sheila representa para todos nós, e também por esse trabalho maravilhoso de 35 anos que o Edson vem realizando, em muitos desses anos, conosco, no Recanto de Luz Irmã Sheila. No Pronto Socorro Espiritual, há 35, mas no Recanto de Luz, Pronto Socorro Espiritual Irmã Sheila, há 9 anos, né? Nossa fundação foi dia 23 de 2011. Então, são 9 anos e alguns meses de existência do Recanto de Luz Irmã Sheila. Dando seguimento, agora, eu vou novamente abrir ao acaso a nossa... Eu vou mudar aqui, você vê, a gente está aprendendo, faz alguns erros aqui, mas de vez em quando a gente acerta. Então, vamos pegar e voltar aqui de novo, né? Os dizeres embaixo ajudam a nos referenciar. Agradeço de novo a Doutrina Web Rádio, lá do Rio de Janeiro, da Andréa, e a Rede Espaço Espírita do Gilvan e do Dorival Struval, lá de Strello, de Santa Catarina. Muito obrigado a vocês todos. Vamos lá. Capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Nós estamos no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Dá um certo reflexo aqui a luz, mas é o Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 12. Amai os vossos inimigos, o item 5. O item 5. Os inimigos desencarnados. No item 5, a respeito dos inimigos desencarnados. Tem o espírita ainda outros motivos de indulgência para com seus inimigos. Sabe ele primeiro que a maldade não é o estado permanente dos homens, que ela se prende a uma imperfeição momentânea, e que do mesmo modo que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia seus erros e se tornará bom. Sabe ainda que a morte não o livra senão da presença material de seu inimigo, mas que este o pode perseguir com seu ódio, mesmo depois de ter deixado a terra, que assim a vingança falha no seu objetivo. Ao contrário, tem por efeito produzir uma irritação maior ainda, que pode continuar de uma existência a outra, né? Se você tem um inimigo, não é porque ele desencarnou que você está livre dele. Se a gente achar não prestava, desencarnou, tá ótimo. Éramos inimigos. Pode ter certeza que a chance de você ter um inimigo do outro lado, atuante, é muito grande, né? São os casos das obsessões, das influenciações espirituais. Influenciações não é exatamente obsessão, mas influenciações espirituais de pessoas que são adversárias também acontece, né? Cabe ao Espiritismo provar pela experiência e pela lei que rege as relações do mundo visível e do mundo invisível, que a expressão apagar o ódio com o sangue é radicalmente falsa. E o que é verdadeiro é que o sangue mantém o ódio, mesmo além do túmulo. O ódio permanece mesmo além do túmulo. De dar, por conseguinte, uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão e à sublime máxima do Cristo: amai os vossos inimigos.
Não há coração tão perverso que não seja tocado de bons procedimentos, mesmo inconscientemente. Pelos bons procedimentos, tira-se pelo menos todo pretexto de represálias. De um inimigo se pode fazer um amigo, antes e depois de sua morte. Pelos maus procedimentos, ele se irrita, e é então que ele próprio serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou, né? A obsessão é o mal do século, do seu ponto de vista espiritual. Era do século passado e continua sendo desse século. Nos trabalhos de desobsessão, não é só desobsessão, nós fazemos esclarecimento, fazemos encaminhamento, muitas vezes de espíritos que nem sabem que desencarnaram, mas também ocorrem desobsessões. E a gente percebe que isso está em níveis inimagináveis se comparados com o do passado. E é uma pena que muitos centros espíritas pararam seus trabalhos de desobsessão, sendo ele, na realidade, de acordo com a espiritualidade, o mal do século, no seu ponto de vista espiritual. O Jaider Rodrigues de Paulo, que escreveu um livro sobre depressão, né? Não lembro agora o título inteiro, mas a depressão é o título principal. Estou até olhando daqui, lá na minha estante, livro Depressão, né, do Jaider. Ele comenta que em aproximadamente 70% dos transtornos de ordem mental, nos transtornos de personalidade, existe uma obsessão atrelada, nem sempre como fator gerador do transtorno de humor ou de qualquer outro transtorno de personalidade, né? Em 70% de todos esses transtornos, e a depressão é um desses transtornos, tem uma obsessão atrelada. Muitas vezes é uma influenciação espiritual atraída por quem está deprimido, para quem tem algum transtorno de ordem mental, né? Para quem faz uso de drogas e assim por diante. Imagina o que isso representa a nível mundial em termos de problema de obsessão. O que são esses obsessores quando eles são inimigos? Nós temos nosso trabalho de desobsessão aqui no Sheila, que desde que montamos o Sheila, existem mesas que fazem esse tipo de trabalho não presencial, tudo é feito à distância. Nós temos inúmeros casos de obsessão. E a obsessão tipicamente é o seguinte: um espírito foi prejudicado por alguém que está encarnado hoje e ele quer vingança. Ele não quer esperar que Deus faça a justiça. Primeiro, pelo próprio ódio que ele tem, ele quer fazer a justiça com as próprias mãos. Muitas vezes nem sabe da existência de Deus e muitas vezes nem está aí para o que Deus pensa ou deixa de pensar com relação ao mal que ele recebeu. Mas, invariavelmente, qualquer obsessão, existe uma vítima e um algoz. E essa posição foi diferente numa reencarnação passada. Quem hoje é vítima foi algoz. E quem hoje é algoz foi uma vítima lá do passado, né? Então, não existe inocente. Eu sempre costumo brincar, tenho nada contra o livro, mas assim, essa história que somos todos inocentes, eu entendo o que a Zíbia quis dizer e concordo com ela. Mas nós não somos inocentes, né? Não tem ninguém que está pagando uma conta que não fez, né? Que não é responsável por essa conta, né? Então, nossos inimigos, no mundo espiritual, quando se trata de obsessão, foram pessoas que nós prejudicamos no passado. E na maioria das vezes, esmagadora maioria, eu posso falar de letra isso, porque eu vivo isso há 9 anos, aliás, 9 não, são 13 anos de trabalho de desobsessão.
fora tudo que a literatura nos ensina, o que a vítima passa hoje é nada comparado ao que ela fez para o seu inimigo, lá atrás. Existe um atenuante. Então, nós não sofremos exatamente aquilo que nós fizemos sofrer. Isso é importante a gente manter em mente para facilitar nosso processo de perdão. Se nós somos responsáveis, a gente não pode apontar o dedo. Nós temos que entender que hoje colhemos o resultado daquilo que fizemos no passado, né? Deixa eu falar, porque estão pedindo para falar, eu vou falar. Embora nós tenhamos interrompido todas as atividades presenciais, a espiritualidade das mesas de desobsessão continuam trabalhando, né? Então, elas estão trabalhando, recebendo casos e estão fazendo trabalho. Nós não participamos dessas mesas, né? Porque está tudo parado, mas os trabalhos de desobsessão continuam sendo realizados pela espiritualidade no Recanto de Luz Irmã Sheila, né? O que a gente faz é colocar um papel na sexta-feira, a espiritualidade lê e eles fazem o trabalho. E de vez em quando a gente recebe alguma orientação a respeito desses casos, né? Mas são trabalhos de desobsessão ou encaminhamento de problemas espirituais que alguém possa ter. Mas retornando. Então, invariavelmente, a gente sabe que quem é vítima hoje está sendo, na realidade, pagando uma conta, vamos dizer assim, né? Fez coisa muito pior. É mais um motivo para a gente perdoar. Se a pessoa não quer perdoar, se o espírito não quer perdoar, outra constatação que nós pudemos verificar ao longo de todos esses anos, e muitos espíritos obsessores falam, né? É que quando a gente melhora, o nosso exemplo não passa desapercebido pelo obsessor, não. Pode ser que leve algum tempo, pode ser que leve meses ou talvez anos até para ele perceber que você não é mais aquela pessoa que foi no passado, né? Eu, muitas vezes, dialogando com espíritos que estão se vingando, né? E não necessariamente são malignos, hein? A gente acha que são trevosos, não. Tem muita gente que sofreu reveses passados incríveis, né? E eu não sei o que eu faria se fosse o meu caso. Pessoas que tiveram suas famílias massacradas por nós. Sim, hoje nós estamos sendo obsidiados, mas nós somos responsáveis por ter destruído famílias. E alguém, membro dessa família, está se vingando por ódio. Por ódio. Você imaginou perder filho, perder parentes, né? Massacrados, né? Então, é fácil a gente julgar, mas, na verdade, os dramas têm que ser olhados pelos dois lados, né? Então, muitos espíritos, na verdade, são espíritos extremamente sofridos, que têm dores pungentes, de perdas inacreditáveis, né? E hoje a gente pode ter a carinha de santo, mas, na verdade, no passado nós não fomos santos. Então, eu falo tudo isso porque, se você passa a encarar sobre essa ótica, fica mais fácil a gente entender o que está passando na obsessão e fica mais fácil a gente perdoar, né? Porque a gente não pode apontar o dedo, porque o que a gente passa é pouco comparado ao que muitos fizeram lá atrás, né? E muitos comentam assim, depois do diálogo, tá bom, eu estou cansado, estou realmente exausto de atacá-lo, e a bem da verdade, eu tenho percebido que ele mudou. Várias vezes eu vi isso, não foi uma vez só, não. Várias vezes eu percebi que o espírito tinha notado a mudança para melhor do seu algoz, daquele ser obsidiado que, na verdade, no passado lhe fez muito mal. Falei, eu vou deixar em paz. Não sinto nada de bom com relação a ele. Eu tenho uma mágoa profunda, um ódio profundo pelo que ele fez comigo, com a minha família, ou comigo mesmo, né? Mas ele mudou e eu vou deixar em paz. Diga a ele, inclusive às vezes ele até fala,
eles falam, diga a ele que eu vou deixar em paz, que ele viva a sua vida, que ele continue melhorando, né? E não volte a fazer o que ele fez lá atrás. Então, perdão dos nossos inimigos, mesmo os inimigos espirituais que não são obsessores, nós temos muitas vezes a situação de ser atacados por estarmos fazendo um trabalho no bem. Quem trabalha para o bem incomoda muito espírito que não quer a mudança desse planeta, né? Nós comentamos que nós estamos num planeta de provas e expiação, mudando para um mundo de regeneração, mas tem muito espírito que sabe que não vai para o mundo de regeneração, que vai ser levado daqui para o mundo primitivo. Tem muito espírito que pode até nem saber disso, do que eu comentei, mas quer manter o seu poder, a sua autoridade, o domínio nos seus territórios, a riqueza que eles pensam que tem, e assim por diante. Então, quem trabalha para o bem, muitas vezes é atacado pelos espíritos que não estão interessados na mudança espiritual desse planeta. Isso acontece nas igrejas, nos templos, nos centros espíritas, qualquer atividade, por exemplo, de uma ONG que faz um trabalho de beneficência em prol de famílias, em prol de alguma coisa, incomoda muita gente. Então, nós temos espíritos que realmente procuram atrapalhar as atividades que a gente tem. Quem trabalha no centro espírita, isso aí é informação que até dispensaria comentários, né? Mas nem todo mundo trabalha em um centro espírita, nem todo mundo, na verdade, faz esse tipo de trabalho ligado ao espiritismo, por isso que eu compartilho essa informação. E nesses casos, nós somos atacados, todos os voluntários são atacados, porque, na verdade, estão mexendo com gente que não tem muita predisposição a mudanças. Por exemplo, o trabalho com as famílias. Quantos inimigos essas famílias têm? Quantos inimigos espirituais essas famílias têm? Quando elas estão sendo auxiliadas por um voluntário lá, do Domingo Fraterno, ou do Café da Manhã, que é um outro grupo, né? Você está ajudando alguém e alguém odeia esse alguém. E esse alguém não vai gostar do que você está fazendo. Então, inclusive, nesse trabalho que é realizado pelos voluntários com as famílias, existe muito ataque, porque os inimigos dessas famílias não gostam de ver que as famílias estão sendo ajudadas, né? E a gente tem que perdoar, porque se isso acontece, e isso é permitido, tem vários motivos. Uma delas, porque talvez lá atrás nós também fomos pessoas que pensavam diferente e atacávamos quem ajudasse nossos inimigos. E também isso é uma forma de prova para que a gente supere, através da perseverança, através da rigidez não, mas através dessa perseverança no trabalho, persevere realizando o trabalho, né? São provas para a gente aprender a lidar com inimigos, sem odiá-los, perdoando, né? São provas que nos auxiliam, né, a criar a resiliência, a tenacidade no trabalho, né? Que é típica nos médiuns. Os médiuns sofrem um problema danado com relação a esses ataques, porque estão trabalhando em benefício de pessoas. E muitas vezes estão trabalhando em benefício de pessoas que têm inimigos, e esses inimigos não gostam de ver isso, né? Então, o médium, tipicamente, é atacado, mas os voluntários também o são. Qualquer tarefeiro é. Qualquer pessoa que quer aprender, vai estudar, vai no centro espírita, quer estudar, é atacado, porque significa uma melhoria, ou de pessoas, ou uma melhoria de terceiros, ou uma melhoria do próprio planeta, né? Um próprio desenvolvimento espiritual do planeta. Então, tipicamente, influenciação espiritual, ela existe. Paulo falou, estamos cercados por uma multidão de testemunhas. João falou na primeira carta lá, né? Tenha cuidado com todos aqueles que fazem profecias.
para verificar quem espírito é que na realidade está por detrás disso, porque falsos profetas já existiram muitos, né? Paulo falou também na primeira carta aos Efésios, na primeira carta a Hebreus, ele diz assim: nossos verdadeiros inimigos não são os adversários de carne e osso, e sim os espíritos do mal, que vivem as regiões celestes, os malignos, os seres trevosos, revestivos do escudo da fé, né? Para que as flechas incendiadas desses espíritos não nos atinjam, né? Já na época apostólica, já João, Paulo e uma série de outras menções existem nos evangelhos, já comentava desses adversários. Nem por isso eles odiaram, nem por isso Paulo, João odiou. Percebia que isso fazia parte do estágio evolutivo desses espíritos que nos atacam. E que nós estamos aqui, inclusive, para dar exemplo. Aquela primeira mensagem do exemplo, entre superior e inferior, pode significar também, você está num degrau da escala evolutiva, e o outro está no outro degrau da escala evolutiva. Você já foi criado há 400 mil anos, e o outro foi criado há 50 mil anos. Obviamente que existem diferenças espirituais entre você que tem 400 mil anos ou alguém que foi criado há 20 mil anos. Né? Não é que um é melhor que o outro. Não, é mais vivido, aprendeu mais. A gente entende que aquele que ainda está lá atrás vai fazer coisas que nós fazíamos no passado, mas não fazemos mais. E a gente tem que entender. A gente não entende a criancinha que não reage como um adulto, não é como um adulto. A gente não entende um ser lá no meio da Amazônia, aqueles índios que estão começando, na realidade, a sua caminhada na classe hominal, como seres que estão iniciando, foram praticamente recém-criados, sei lá quanto tempo foi criado, mas certamente são muito mais jovens do que a gente. Qualquer pessoa que nos faça mal, na realidade, ainda não aprendeu, não passou pelas experiências que talvez a gente tenha passado para entender que não se deve fazer isso, né? Então, inimigos nós temos no mundo desencarnado, porque no momento que um inimigo nosso desencarna, aí, inclusive, tem muito mais oportunidade de nos fazer mal. Faltam 3 minutos, eu queria encerrar. Antes da prece, a prece serei eu que vou fazer, mas eu queria que o Ed Moreno, cantasse para vocês, né? Então eu vou deixar aqui. Depois eu volto para fazer a prece final. Faço 0800 com Deus, liga no ramal de Jesus. É grátis e fácil de fazer, deixa o coração se envolver com este operador de luz. Faço 0800 com amor, claro, ele é vivo aqui. Pode acreditar, ele é o Salvador. Oi, mande o seu torpedo de dor, mesmo sendo dia, ele vai lhe ouvir. Não vá perder o sinal nesta ligação celestial. No astral ele vai atender. Você vai sentir a emoção. Abre o peito nesta ligação, ele vai retornar, você vai ver. Alô, Jesus, é ligação direta. Faça, não tenha pressa, que ele vai ouvir. Alô, Jesus, tô com pouco crédito, mas já estou vencendo. Tô te ligando pra te ver de novo aqui.
Faça um 0800 com Deus. Liga no ramal de Jesus. É grátis e fácil de fazer. Deixa o coração se envolver com este operador de luz. Faça um 0800 com amor. Claro, ele é vivo aqui. Pode acreditar, ele é o Salvador. Oi, mande o seu torpedo de dor. Mesmo sendo tia, ele vai lhe ouvir. Não vá perder o sinal nesta ligação celestial. No astral ele vai atender. Você vai sentir a emoção. Abre o peito nesta ligação. Ele vai retornar, você vai ver. Alô, Jesus. É ligação direta. Faça, não tenha pressa, que ele vai ouvir. Alô, Jesus. Tô com pouco crédito, mas já estou bem certo. Tô te ligando pra te ver de novo aqui. Alô, Jesus. É ligação direta. Faça, não tenha pressa, e ele vai ouvir. Alô, Jesus. Tô com pouco crédito, mas já estou bem certo. Tô te ligando pra te ver de novo aqui. Bonito, né? Isso também para a gente matar saudades dos nossos encontros lá nos sábados de cura, né? Com a presença do Ed Moreno, nosso grande amigo Ed Moreno. Antes da prece, vocês devem ter percebido que está meu nome e meu celular, né? Está passando embaixo aí no scroll. Qual é o objetivo? Eu vi que algumas pessoas perguntaram porque se eu vou responder ou não perguntas. Pelo sistema que a gente usa, não necessariamente a gente consegue enxergar as perguntas. Mas eu estou colocando o meu WhatsApp para que quem quiser fazer pergunta, faça pelo WhatsApp. Eu respondo. Enquanto estou lá trabalhando com o WhatsApp, dá para falar viva voz, né? Dá para dar respostas aos temas que nós abordamos hoje. Então, está aí o WhatsApp. Eu vou, de qualquer forma, está gravado. Se vocês retomarem a gravação da live e forem até o final, daqui a meia hora, uma hora, vocês vão ver meu WhatsApp e mandem pelo WhatsApp a pergunta, né? Fico à disposição. Pode ser que demore um dia, ou 2 ou 3 para responder, mas eu costumo responder todas as perguntas que me são feitas, né? Infelizmente, fica difícil realmente acompanhar pelo Facebook as perguntas, principalmente sem assistente, né? Fica mais complicado ainda. Mas a gente se predispõe a responder todas as dúvidas que tenham sido suscitadas na live de hoje. Então, nós vamos fechar os olhos e agradecer a mãe de todos nós, que é Maria, Maria de Nazaré, com uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso decesso celular, ou desenlace, como queiram. Que assim seja. Um beijo no coração de vocês todos, um beijo saudoso. Vocês não imaginam como nos faz falta a proximidade e os trabalhos no Recanto de Luz, Pronto Socorro Espiritual, Irmã Sheila, aqui de Ribeirão Pires. Uma boa noite para todos.